Dungeons and Dragons nasceu em 1974 pelas mãos do Gary Gygax e também do Dave Arneson, na verdade. E isso transformou a forma de contar histórias em jogos de uma forma geral. E sinceramente, muito mais do que isso, né? Literalmente criou o RPG, o Tabletop RPG. Há alguns contra-argumentos, é verdade, como o de ter sido baseado em outros jogos de guerra que já existiam e que foi adicionado o elemento narrativo na história. Mas enfim, no geral, criou o RPG. E o popularizou principalmente, ao trazer ali o conceito de party, de um grupo, né? Criando uma campanha, uma narrativa, uma história, onde uma sequência de encontros leva a um clímax dramático em uma história. Essa história básica do RPG, que eu citei uma narrativa, é útil para mapear como é que uma narrativa seriada como Stranger Things pode estar arquitetada, e sabemos que D&D é bem usado ali para arquitetar diversos arquétipos e elementos narrativos de Stranger Things no geral. Mas todos podem ver que nessa nova temporada tem um destaque especial, inclusive nas classes dos personagens, quando a gente referencia as coisas com D&D. Assim, logo entramos na própria produção de Stranger Things. Assim, a produção de Stranger Things decidiu dividir essa nova e quinta temporada e última também em partes lançadas estrategicamente em diferentes pontos, né? Então, a primeira já foi no dia 26 de novembro, a segunda no dia 25 de dezembro, Natal, e a última no dia 31 de dezembro. Isso por si só cria um pouco daquele ritmo de uma campanha episódica, e é claro, tem a questão do hype ali emocional ao longo do tempo. E ninguém duvida disso, porque a Netflix precisava fazendo isso, era um erro, entre aspas, que eles cometiam no início em suas produções, e acabaram mudando isso para tornar mais comercial. E a metáfora de Stranger Things como uma campanha de D&D não é só um folclore de internet, umas teorias loucas. Fãs no Reddit já vêm postado as leituras há anos e não é só coisa louca, apontando que há de fato elementos narrativos como a divisão dos grupos, a nomeação dos monstros, isso é óbvio, e a escalada das ameaças obedecem a uma lógica também de uma sessão de RPG muitas vezes. E isso não é algo escondido, é tudo bem evidente, claro, na série, a associação com D&D. Ainda assim, isso cria uma base sólida para usar mecânicas ou arquétipos do RPG como uma lente interpretativa naquela história para prever ou tentar entender acontecimentos, principalmente da Season 5, que eu acho que tá ainda mais influenciada. E já tiveram 4 episódios lançados, então muitas coisas já dão pra entender como é que tá sendo feito. E nesses 4 episódios vimos exatamente um padrão, como eu disse, semelhante, se intensificando. Grupos separados, enfrentando desafios, muitas vezes desafios completamente diferentes, né? Uns estão ali explorando ruínas do Upside Down, do mundo invertido, que lembra uma dungeon viva, basicamente. Tem aquela questão, aquela parede mutante, outros tentando prever onde ataques irão acontecer, onde é que tá o centro de tudo isso, na cidade de Hawkins, olhando principalmente o Dustin, né, nessa parte, olhando principalmente em uma amplitude maior do plano, em tudo, como é que ele pode chegar no Vecna, no plano dele, como é que ele pode impedir esse plano. E eles conseguem começar a entender algumas coisas, sendo uma delas, por exemplo, o ataque do Vecna contra o Derek. E onde uma leitura produtiva nessa história é começar com os conceitos táticos de D&D que mais se repetem em campanhas de forma geral e traduzir eles para a narrativa de Stranger Things. A tal da noção, por exemplo, de minions, inimigos simples, inimigos elite e o boss. Tem também a questão do covil de monstros, dungeons, coisas que alteram regras ou objetos mágicos, divisão da party e do grupo como um todo. Cada um desses conceitos ele tem uma contraparte muito clara ali em Stranger Things e funciona como um mapa para previsões de forma geral. Talvez ainda não tanto assim objetos mágicos. E assim é isso que eu quero falar mais do vídeo de hoje essencialmente. Será que as ligações narrativas de D&D podem de fato prever acontecimentos da série? Vamos lá. Mas antes, se você gosta dessa mistura de análise nerd, de teoria de série, se inscreve na Poria Geek pra não perder os próximos vídeos, que no geral é sobre coisas nerds e geek aleatórias, mas no geral eu gosto de falar muito de histórias. Um dos desdobramentos mais provável é que a Season 5 entregue um momento de fato de um boss final, talvez em múltiplas fases, né? Onde a primeira fase pode ser uma luta contra o próprio ambiente, contra a dungeon, o covil que eles estão inseridos, e pode ser muito bem o que tem dentro daquela parede. Apesar de que aquela parede, pela teoria do Dust, a gente já entendeu que ela é um cerco na cidade, um círculo de forma geral. Então talvez a dungeon em si seja o que esteja ali no meio, que ainda não vimos. Só sabemos que é o próprio laboratório de Hawkins. Já temos inclusive boa parte do elenco depois desses 4 episódios ali dentro do Upside Down, do mundo invertido, o que significa que para os preparativos eles já estão basicamente acontecendo, se desenrolando ali para esse confronto inicial. A segunda é o encontro direto com inimigos menores, como os Demogorgons. Quem diria, né, que teriam dezenas de Demogorgons com inimigos menores. Mas enfim, e eles acabam funcionando como um limitador de tempo também pra série e a ação dos personagens, o que é que eles conseguem fazer. Junto, é claro, do plano maligno que ainda desconhecemos envolvendo ali as crianças que o Vecna tá procurando. E a terceira revela basicamente uma fraqueza temática que só pode ser explorada ali meio que através do conhecimento emocional ou ação simbólica, algo que a série sempre vai tratar. E essa parte simbólica ficou ainda mais evidente nos episódios 3 e 4, principalmente nas sequências em que alguns personagens começam a
basicamente reviveram algumas memórias reprimidas, literalmente usados ali pelo Vecna como armadilhas psíquicas, enquanto outros personagens descobrem que certos laços afetivos ou entendimento autoemocional funcionam como chaves para despertar o próprio poder, não é mesmo? Certamente esse é um dos grandes focos agora, com certeza ali vamos ver muito mais da história do passado do Vecna, do Henry, vamos ver como é que o emocional de alguns desses personagens tem evoluído ao longo do tempo. Por exemplo, eu hypo muito na participação da Holly ali, né, que foi inusitadamente uma personagem nova adicionada ali na participação prática do elenco. E foi uma participação muito interessante, depois do encontro dela com a Max também. E em termos narrativos, essa fraqueza costuma estar muitas vezes atrelada ao tema central da série, né? A questão de memória, de vínculo, também de família um pouco. E eu acho que tem ficado mais fraca essa parte da família. Então, resumindo, tentando explicar o que eu quero dizer, é que temos diversos possíveis elementos a se considerar e podem mudar basicamente a história, como a ideia de um artefato ou um ritual como chave ali pra selar o mundo invertido. E os episódios mais recentes mostraram que toda aquela questão do conjunto de marcas na parede do laboratório, como é que isso se relaciona com o atual plano do Vecna, como é que se relaciona com o desenho daquele ritual que o Will viu, que tem várias marcações assim, onde espaços pra colocar as crianças que o Vecna tá sequestrando. Inclusive, suspeito que o plano do Vecna seja algo nesse sentido, né? Esse ritual de um jeito distorcido, usando as crianças como catalisadores. Então, resumindo, se Stranger Things seguir esse padrão, esperaríamos episódios assim de busca por diversos fragmentos, mapas, alguns registros, mas que talvez não sigam tanto assim por esse caminho. Se eles seguissem por esse caminho, seria principalmente eles indo lá no laboratório e tal, mas como não como difícil, quer dizer, deve ter um pouco no laboratório também, mas acredito que a principal fonte de informações que a gente vai ter, que é principalmente sobre o passado, não exatamente do laboratório, mas principalmente do Henry, vai com certeza ser ali naquela exploração mais emocional, psicológica, no mundo da mente do Vecna, que seja explorado tanto pela Holly, mas eu acho que principalmente pela Max, naquele esquema ali. Entendendo que eles precisam também descobrir o método de fechar as fendas, né? Quem é que vai conseguir fazer isso? É o Will? É a Eleven, que teoricamente já tem esse poder? É alguma outra forma de realizar isso? A gente não sabe. Então é isso que eles também devem estar começando a pensar aí nos próximos episódios, que só tem mais de 3, né? E a série também conseguiu fornecer, né, espaços ali pra sidequests que destacam até personagens menores, inclusive personagem novo, que é o Derek, ou Delightful Derek. Então, a noção de uma party, de um grupo bem dividido, também tem consequências, assim, de produção, de forma geral. Cada subgrupo pode, de fato, protagonizar ali algum tipo de encontros diferentes, trazendo esse dinamismo na série. E isso já foi o que aconteceu, né, na série, como vimos nos 4 primeiros episódios. Alguns ali numa pegada mais stealth, uns planos escondidos, como o resgate das crianças, outros diretamente se aventurando no Upside Down, enfrentando soldados. E pra alguns, não só um confronto direto, teve também um combate, quer dizer, não só esse confronto secundário, mas também um combate tenso direto, literalmente ali toda a situação do Jim Hopper e da Eleven principalmente. E para outros, o aspecto social e emocional, como deve ser aí o foco da Holly, também é um dos âmbitos. Agora eu queria muito chegar nessa parte, porque muito já se tem falado sobre ele, né, que é o possível retorno do Ed Manson, que eu gostaria muito que acontecesse, que era de fato um dos debates mais distribuídos aí nas comunidades, né, se ele tinha tido uma morte definitiva, se há formas ali de algum tipo de ressurreição, voltar como um zumbi, um soldado do Vecna, enfim, alguma forma que voltariam ele ter o papel dele, né, pela ser mordido até para aqueles morcegos demoníacos do Upside Down. Alguns fãs acreditam que, começando ali principalmente pelo Red, né, que acredito foi onde começou essas teorias, ligaram personagens arquétipos do Kaz, ou Traidor, que era um subordinado do Vecna lá no D&D, com possibilidade de um retorno simbólico do Ed, porque o Kaz, ele acaba dando um golpe fatal no Vecna lá do D&D. Infelizmente, toda essa teoria do possível retorno do Ed acabou sendo um pouco diminuída, eu acredito, com o destaque que o Will teve no último episódio, mostrando ele como alguém muito mais próximo do Vecna do que a gente esperava antes, principalmente ligado ali à questão da mente coletiva, que tem o Mind Flayer, os Demogorgons, e da qual o Vecna, o Henry, dominou há muitos anos atrás. E agora o Will tá de fato conectado nessa história toda, e pode ser que ele atue como esse papel, algo que quem já tava pensando na teoria do Ed acaba vendo, vixe, vai ser o Will, não tem como. E realmente, é o que faria mais sentido, o que é triste pros fãs que esperam o retorno do Ed. E, já que falamos do Will, existe toda a teoria, o trabalho que tá sendo feito com ele, da ligação psíquica, principalmente que ele tem com o Vecna, com a mente coletiva como um todo ali, que ele tem agora um certo elo psíquico, né, que pode ser uma das formas que vai ser a resolução pra fechar os portais, pra acabar de vez com a conexão entre o mundo real e o Upside Down e conseguir encerrar essa história. Existem duas possibilidades, né? Ou a Eleven fica mais com esse papel, ou o Will. Então, a gente não sabe qual deles vai morrer. Eu não tenho muito apreço pelo Will. Se algo acontecer, eu prefiro que seja com ele, porque eu acho que a Eleven já tá começando a ter destaques em âmbitos mais emocionais dela, que seria legal ver o desenvolvimento. Principalmente agora que o Will despertou poderes psíquicos, né? Onde ele controla, ele mata todos os Demogorgons ali naquela cena, que estavam atacando seus aliados, a Robin, o Mike, o Lucas. E após o Vecna ali passar ali, só pra dizer um oi mesmo, matar os soldados e dizer um oi pro Will, praticamente. O ponto é, acho que é um dos grandes mistérios, não é algo que... Não é um grande mistério, é algo que a gente
percebe ali, poxa, por que o Vecna não mataria o Will, não mataria eles ali agora? É porque ele é muito arrogante? É porque ele acredita que eles não oferecem nenhuma ameaça? Ou é porque ele sente que ainda tem alguma utilidade ali no Will? Eu sinto que é mais pra isso. Parece que o Will poderia ter alguma conexão, alguma forma de que o Vecna ressuscitasse caso ele morresse. Talvez seja algo nesse sentido. É o que eu pensei, pelo menos, eu acho que faria sentido. E, de fato, toda a história por trás do Will, como ele despertou o poder dele, me fazem pensar que ele parece mais com um bruxo, né, a ideia do Warlock, do que com a de um feiticeiro, do Sorcerer. Como se o Vecna fosse o patrono por trás do poder dele. Mas o episódio propositalmente usou o termo Sorcerer, né, feiticeiro, é inclusive o nome do episódio, se não me engano. Então, acho que esse é o principal ponto, assim, sobre os poderes do Will, sobre se ele realmente despertou aqueles poderes por talento, por alguma coisa assim, depois de passar muito tempo ali sofrendo com as ameaças invisíveis do Vecna e do Mind Flayer. Ou será que ele realmente é um... Ou será que o poder dele realmente veio ali despertado do patrono dele, entre aspas, o Vecna? Talvez não, mas eu não boto a mão no fogo pra dizer que ele não vai oferecer uma ameaça aí nos próximos episódios. Eu acredito que vai sim. E há teorias mais elaboradas, como as do enxame de partículas, que tenta unificar toda a ideia do Mind Flayer, do Vecna e as outras criaturas menores, né? Numa instância maior de ameaça. E eu acho que essas leituras ajudam muito a considerar que o boss final pode não ser um único corpo ali do inimigo final, mas um sistema complexo, um fenômeno que existe uma solução de vários sistemas, assim, multifacetada. E eu vou explicar melhor. Por outro lado, é válido considerar que em termos de personagens, D&D costuma, assim, funcionar por arquétipos de papel, né? Então, o líder negocia ou motiva, o conjurador tem algum poder especial, o mago como a Eleven, o tanque protege, o rogue explora brechas. A gente já tem como rogue, se eu não me engano, a irmã do Lucas, e o Lucas se põe mais num papel de atirador. O Dustin ali mais como artificer. O Mike é o Mike, né? Mas eu botaria ele como um paladino, assim, talvez. Se tiverem algum papel mais claro pra ele, à vontade. Mas eu acho que aplicar essas categorias aos personagens com certeza ajudam a prever que tipo de destaque, que tipo de encontros eles participariam e como eles resolveriam. Também tem a questão lá dos roles que eles deram no início, né? O primeiro 11 o ouvinte lá no início da 4ª temporada, que continuam simbolicamente relevantes. Eles podem significar... Essa cena dos dados pode muito bem descrever que em determinado momento eles podem acabar dando um golpe que eles acreditam que vai ser significativo, mas acaba falhando e não realmente machucando o Vecna. A gente tem alguma reviravolta em que um segundo golpe consegue ser definitivo nisso. Mas como eu disse, eu acredito que talvez o boss final seja algo mais multifacetado, né? O que isso quer dizer? Talvez o ritual, que seja lá que o Vecna estiver fazendo, acabe resultando em uma forma que eu espero que seja draconesca. Como assim? Afinal, é baseado em Dungeons and Dragons. Eu sei que o Vecna em si é um mago e que ele não precisa chegar nisso, mas talvez eles acabem tendo que enfrentar um inimigo mais complexo ali com o Vecna, em que haja de fato alguma representação de um dragão. Na forma final, talvez que o Vecna consiga atuar ali contra eles. Tem também um elemento narrativo de possíveis traições no meio da história, né? Que é algo comum em conflitos de D&D, por exemplo, reorganização de alianças. Por exemplo, eu realmente consigo suspeitando do Will até o final, não tem como não, principalmente agora com o poder dele. Mas eu acho que fica muito também esse ponto metatextual. A própria cultura de D&D nos anos 80 foi, no geral, um alvo de pânico moral, e Stranger Things ligou isso bastante, principalmente na 4ª temporada, com a ideia do medo coletivo, de histeria, de como comunidades projetam demônios onde não realmente existem para satisfazer a distração do seu inimigo invisível, né? E acho que essa foi a parte mais interessante da 4ª temporada, que eu não gostei tanto, mas eu gostei bastante dessa parte, do Ed, no geral. Dito isso, não acho que Stranger Things seja uma grande leitura dessa visão, mas tem de fato um pouco disso, que eu acho que vai voltar agora, principalmente na história do passado do Henry, né? Seja lá o que aconteceu, que causou o trauma dele lá naquelas rochas. Para concluir, o que vemos até agora deixa claro uma coisa prática e objetiva, né? A temporada está de fato estruturada como uma campanha, com encontros definitivos, uma divisão de tarefas e objetivos fragmentados, mas talvez não tanto quanto nas últimas, já que a gente tá vendo uma união do grupo desde o início. Mas eles estavam agindo como um grupo bem coeso e fechado, procurando o Vecna para eliminar esse inimigo. E nos primeiros episódios já tem várias demonstrações de como a presença massiva de Demogorgons, que funciona como minions, por incrível que pareça, a exploração de áreas do Upside Down, que tem umas características de dungeons que eles vão explorando, sinais visíveis de um ritual fragmentado ali ligado ao laboratório de Hawkins, e o despertar de capacidades de personagens que vão mudando ali o equilíbrio de como tudo tá sendo, o equilíbrio das forças, que é o caso do Will, bem como a aparição da irmã da Eleven. Irmã, isso significa que a solução provável certamente não vai ser o conflito direto, nem uma ação isolada de uma pessoa ou outra, até porque seria muito chato ver de novo a Eleven nessa história, e vai exigir uma investigação, uma recuperação de peças sobre o passado, entender o que é que o ritual tá acontecendo ali, coordenação entre os grupos e o uso de conhecimento emocional principalmente, que é aí que eu acho que a Holly vai brilhar mais no papel que ela tá exercendo. Também é relevante aceitar que nem tudo vai ser resolvido com uma vitória perfeita, uma vitória limpa, né? Então, a tendência a ter sacrifícios na história é muito grande, nem que seja pelo menos uma pessoa. Até agora não teve nenhuma. Tiveram muitas mortes, mas nenhuma morte do elenco principal, né? Eu espero que quando eles falaram que ia ter uma morte brutal, eles não estivessem se referindo só ali
aos soldados. Então, as teorias de retorno dos personagens e de ameaças em forma de enxame no geral, enxame de monstros e tal, são plausíveis dentro dessa lógica, mas nenhuma delas substitui a necessidade do esforço em conjunto, das decisões narrativas que vão principalmente tratar os vínculos afetivos e emocionais entre os personagens, bem como lidar com a fraqueza do Vecna. Em resumo, eu espero que a conclusão combine uma ação muito boa, uma descoberta de um mecanismo, uma fraqueza secreta, de como é que eles vão lutar, usar isso pra enfrentar o Vecna. Tem a questão lá das pedras, né, onde a Max tá se escondendo. E a resolução emocional dos arcos principais com consequências permanentes, provavelmente. Pelo menos pra algumas pessoas, pra cidade. Eu não acho que a cidade vai sair ilesa. Talvez saia, beleza. Acho que o importante é ter esse espaço pra reviravoltas ainda, mesmo que apenas com 3 episódios, mas que mudem quem pode lutar, quem pode liderar, quem é que paga o preço final dessa história. Bem, o vídeo foi útil, informativo, pelo menos te acendeu alguma possibilidade de pensamento, pelo menos te estressou, e você acha que eu só falei besteira? Beleza, pode dizer aí nos comentários se algo fez sentido, se algo não fez sentido. Eu não acho que nenhuma teoria aqui falada seja inovadora, apenas um compilado de pensamentos de onde muitas pessoas já têm falado sobre, mas eu queria ligar mais essas possibilidades e narrativas com os elementos de D&D. E o que eu realmente quero ver mesmo na série, eu quero ver como é que eles vão. Talvez eles até falem dos artefatos do Vecna, né? Algo muito legal, mas eu acho que não dá tempo pra isso. Enfim, agradeço se puder deixar o seu like ou se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Esse não é um canal de Stranger Things, normalmente eu faço vídeos mais longos, mas posso mais ou menos sempre falar sobre coisas que parecem interessantes. Comenta também qual cena dos episódios 1 a 4, se quiser, deixa mais em dúvida, que a gente pode até discutir nos comentários. Eu também não tenho certeza das teorias do que é que vai se concretizar, ou lá no Discord do servidor, na descrição. Valeu e até a próxima.